Só que essa de ser finish a gente também preocupava. A gente só falava assim, ó, nós temos que ser finish. Isso meio que tira a carga de fazer muita força, mas traz uma preocupação. Se você tirar muito, você tem que completar, você tem... Quando eu tive aqui com o Luciano e o Fernando do Café na Trilha, que eles fizeram o Brasil Ride, a gente estava conversando sobre essa questão durante a prova, do estresse entre a dupla. Às vezes um tá performando mais que o outro, e aí acha que tá tendo que carregar o outro no ombro, no colo, né, e tal, enfim. Rolou esse tipo, rolou estresses ou rolou como é que eu posso dizer? Uma força maior, uma união maior, fortaleceu a união entre vocês? Porque pode ter esses dois efeitos, né? Você pode terminar uma prova dessa daí, tipo assim, some daqui, Mauro, eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Como você pode terminar, cara, Mauro, agora eu sou teu melhor amigo, teu irmão, entendeu? Tipo... Mineiro, é muito interessante porque a gente ouve muita história do que é Brasil Ride e fala de pessoas brigando, coisas que a pessoa fica com vergonha de estar perto da dupla, e eu vi isso muito dos outros, porque eu acho que cada um depende da fase. Talvez aqueles que estão ali na disputa e percebem que está perdendo um pódio ou perdendo uma boa classificação por causa do outro, talvez aconteça. Nós fomos sabendo que a gente tinha que sobreviver e tentar ser finisher. Então, os dois trios... O objetivo era esse. O objetivo nosso era esse. Eu falo 2 trios, mas depois eu tenho que conversar com o pessoal lá do Brasil Ride se nesse ano foi o ano que mais foi pessoas de uma única cidade. Por causa desse projeto, no final da nossa cidade, já foram 13 pessoas. Então, dentro do Brasil Ride, que é meio limitado, 3 pessoas de uma única cidade, Montes Claros, que foi só juntando. Pô, vocês vão também, vou. E foi crescendo o grupo. Né? Então, foram 2 trios que a gente estava andando, pedalando junto, né? Mas tinha outras pessoas lá que, os amigos também que faziam, mas nós só queríamos sobreviver e ser finish. Só que aí acontece, como depende do objetivo. Só que essa de ser finish a gente também preocupava. A gente só falava assim, ó, nós temos que ser finish. Isso meio que tira a carga de fazer muita força, mas traz uma preocupação. Se você tirar muito, você tem que completar, você tem um corte, você tem um corte. E se você for cortado num dia, você não é finish. Você consegue fazer, mas você não recebe a camisa de finish. E tem um problema no corporativo, pode só 2 chegar, mas desde que tem que chegar 2. Então, se saiu, se você percebe que um tá segurando e se você perceber que você vai ser cortado, então todo mundo deixa de ser finish. Então, e é interessante, o primeiro dia, na época, hoje mudou, o prólogo era mais tranquilo, o segundo dia já era uma grande etapa, que é o que vai do mar à montanha. 140 quilômetros, alguma coisa. 140, eu fiz, você sai de Arraial e vai até Guaratinga. O meu ano foi o ano que teve a maior etapa, mas a maior etapa foi na volta, 140 e tantos quilômetros. Só que nessa ida, talvez pela inexperiência, e muito interessante, os 2 que nós acreditávamos que eram o mais fortes dos 2 trios começaram a ter muita dificuldade. Foi, caramba, se os 2 mais fortes estão assim no segundo dia, esse negócio vai dar PT. O que vai acontecer? E aí a tensão que ficava aquela questão de todo mundo colaborar com todo mundo, mas chegou um momento que a gente olhava no relógio, peraí, mas se eu tentar ficar aqui para colaborar o que está para trás, ninguém pode atravessar. Então vai ser 2 trios. E aí traz essa tensão. E aí é aquela luta da cabeça e tudo mais, como é que você administra. E aí esse primeiro dia foi difícil, o segundo dia foi difícil. Mas depois que a gente venceu, só um foi deixado. Ó, você vai ter que ficar para a dupla aí, que foi até do outro trio. Mas o nosso aconteceu. Aí um teve que combinar lá, porque foi uma escolha errada de componente. O de subestimar o Brasil Ride. Brasil Ride foi uma prova que eu não sabia que eu estava tão preparado, mas eu assustei o quanto que ela é mais difícil, que eu já estava assustado achando que era o quanto que ela seria. E ela foi mais difícil que eu imaginava. Ela chegava assim, não é possível, tem mais essa subida. Não é possível, eu já andei 100 quilômetros para chegar, a gente via o acampamento lá, o acampamento tá lá embaixo, mas como é que tem outra subida aqui, sendo que o acampamento tá para baixo? E essa etapa até... esquerda aqui, será que eu não chego mais fácil? E a fácil? etapa do mar para montanha, que é de Arraial para Guaratinga, a dificuldade é depois da metade da prova, né? Esse que é o grande problema. Você vai... Você já fez, Mauro? Não sei se eu já te perguntei. Não, mas eu acompanho, mas eu sei que você acompanha. Eu tive uma experiência, quando você falou negócio de dupla aí, cara, a minha experiência no Brasil Ride não foi boa. Porque eu tive um estresse com meu parceiro. Porque no primeiro dia eu fiz de Mucugê.
2000 Ah, você e... fez o que era mais difícil ainda, né? Exatamente, fiz em 2012, Mucugê. E no primeiro dia a gente fez o prólogo, logo no primeiro dia a gente já fez o prólogo e o meu parceiro já começou a ficar meio estressado antes de largar lá com o Mário Roma, porque na hora que a gente foi fazer o reconhecimento lá tinha uma porteira e ele ficou meio brabo, aí eu fui chamar ele para poder ele não ficar muito estressado. Se você quer mandar na dupla, então, aí que o troço que já começou a desandar. Aí no dia seguinte também a gente fez o prólogo, aí também furou o pneu, deu um estresse, furou o meu pneu. Aí depois no segundo dia, que foi a etapa que aí a gente saía para ir a Rio de Contas. Saí de Mucugê e Rio de Contas, era a etapa longa. No Vietnã eu sucumbi ao Vietnã. Eu passei mal. Não, mas lá Desidratei. deve ser o dia que foi muito... Teve um ano que foi Foi muito de 40, quente. de 45 a 50 graus. No final do Vietnã, É bom eu ouvir, Mauro. tive desidratação. É muito bom ouvir isso. E aí eu, cara, Eu sei que eu não sou o único que passa por essas situações. Ele me largou no Tudo meio bem que eu passo mais no meio do tempo. mato. Sim, ele me largou no meio do mato. Aí já viu, né, cara? Mas você sabe, é por isso que é a pergunta, cara. Então, a primeira, só para poder finalizar, Aham. essa questão que você falou, o processo começa na escolha da dupla. Tem que estar Sim. muito afinada. Muito afinada. Mas acho que não isola essa possibilidade, não, porque quando você tá no limite, você tá mais suscetível a variações de humor e acabar descontando. Tem. Às vezes, uma parada que a outra pessoa não tem nem culpa e você desconta nela, talvez uma insatisfação sua, entendeu? E é muito fácil disso acontecer. Então, pô, você pega uma prova dessa que é absurda, de nível de dificuldade, e ela te coloca, ela coloca todo mundo no limite. Então você imagina, você tá pisando em ovos. Sem querer, você pode fazer uma situação igual o Mauro falou, que a pessoa perde a cabeça ali, e aí é capaz daquela pessoa, depois com a cabeça fria, parar e pensar, pô, mas por que eu perdi a cabeça? Cara, desidratado, às vezes mal alimentado, com o corpo cansado, tudo isso, cara, faz o teu cérebro não funcionar Porque o Brasil, direito, cara. é porque todo mundo fala, e é quando chega lá que a gente percebe. Brasil Ride é mais cabeça do que físico. É incrivelmente como é que isso é Provavelmente, verdade. cara, provavelmente. O tempo todo você tá ali no físico, mas a Você cabeça... tá no limite o tá tempo no todo. limite, você tem que pensar isso. No meu caso, eu acho que o que aconteceu, depois a gente tem um monte de suposições, né? Mas na minha leitura, aconteceu justamente o que você está falando aí da questão da competição, né? E o meu parceiro, ele queria entrar numa competição, não queria ser o finisher. Para mim, eu queria ser o finish. E a gente não teve esse alinhamento. Pô, faltou o o alinhamento. objetivo dos dois não exatamente. estava alinhado. O objetivo Faltou não era sentar e comum. conversar, né? Exatamente. O cara era de Cataguases. Ah, então o cara devia estar certo. É. Ô, Mauro. Pô, o pessoal de Minas não erra não, meu irmão. Tu vai me desculpar. Aqui, ô Mauro, Mas aí só tem uma curiosidade. coisa. Tu tem vontade de fazer um Brasil Ride? Eu sei Não, que hoje em dia não. Hoje em dia nem não. pra como finisher? Não tem condição. Só pra experimentar? Não, tem condições tem, Mauro. Para. Acho que não, cara. Para, Acho que não. Eu tenho, cara, como eu falei, eu saio pra treinar, mas eu tenho outros objetivos hoje, cara. Não, mas aí tu não tem vontade, mas eu tenho certeza que você tem Vontade capacidade. eu até teria, mas eu não eu acho que hoje não. Ô Mauro, me permita uma coisa, e até para falar para todo mundo que pensa em fazer Brasil Ride. Eu achei o Brasil Ride mais difícil que eu imaginava. Eu fui com medo. Eu fui sabendo da possibilidade de algum dia falar assim, não, amanhã eu não vou largar. Hoje eu tô no meu limite, amanhã eu vou descansar, porque o trio saiu, nós escolhemos ser trio por causa disso. E quando eu cheguei lá, eu achei que era mais difícil do que eu imaginava. Eu falei, pô, ainda mais difícil que eu pensava, eu já tava com medo desse negócio, só que eu não sabia o quanto que eu tava preparado. Que a gente começa... quando eu fui vendo, cara, eu terminei mais um dia, aí eu terminei o dia e falei assim, pô, eu consigo largar amanhã. Vou tentar amanhã de novo. E largava e conseguia. Aí eu fui percebendo que eu conseguia. E eu achei mais difícil. Então, é bem difícil. Agora vai muito, então, da cabeça. Exatamente. E aí, essa construção, eu vi pessoas brigando. Eu vi duas mulheres brigando na minha frente, que toda hora eu tava ali com elas. Eu falei, cara, que absurdo, que coisa tosca. Mas eu percebi que são duas pessoas que, porque estava procurando dupla, alguém falou, não, vocês andam iguais, ou talvez de vez em quando encontrava numa prova e escolheram ser dupla e ali não estava alinhado. Né? E os nossos trios, né, que foram 2 trios, estavam muito bem alinhados. Tanto que a gente simulou, a gente fez um longão juntos, né? Assim, tentando simular o que era a pior etapa, para poder ver o nível, já para a gente saber como é que era o nível de todo mundo. Cada um treinava separado, antes, porque como demorou a decisão de Brasil Ride, a gente achava que era 2020, só foi 2021, a gente fez essa viagem e tudo.
Então a gente foi alinhando, percebendo, e criou essa amizade, criou essa cumplicidade. Mas ainda assim a gente tinha que trabalhar a mente. Mas eu fiquei encabulado, é possível, então eu acho que dá. E sabendo que você treina, pô, você treinou hoje. Eu sei que você treinou hoje no frio antes de ir pro evento. Perguntei, Mauro, fui chegando e perguntei, Mauro, você andou hoje? Treinei, falei, consegui. Ele já Então postou é no capaz grupo lá. todo mundo, desde que fala assim, eu vou sentir, vou curtir o caminho, mais do que o objetivo, vou curtir o caminho até chegar lá e mas chegar aí, a linha de chegada. eu prefiro curtir o caminho, não em competição mais. Então, por exemplo, eu fiz o caminho da fé. Fiz o caminho da fé em três... É uma vibe maneira também. em 3 dias, fiz o caminho da fé em 4 dias. Que eu recomendo qualquer um fazer, tá? É uma coisa muito especial. Você recomenda fazer em 3 dias? Agora eu quero fazer em 2 dias. Agora eu quero fazer em 2 dias. Esse tipo de desafio não é mais um desafio de competição. Eu já vou para esse lado. Na competição, acho que eu não vou mais. Entendeu? Eu entendo